Ok, estamos aqui. Mais uma quarta-feira, no dia 11 de novembro. Já estamos quase chegando aí em dezembro, gente. Olha só como passa rápido o tempo. Hoje é a nossa aula 28. Olha só, aula 28. Começamos lá em 2 de abril, já estamos aqui em novembro. Passa rápido, mas estamos aproveitando bem, acho que esse tempo para aprender algumas coisinhas aí, ou reforçar alguns conceitos sobre espiritismo, evangelho, né? Muito legal. E aí vou pedir para o meu companheiro, parça aqui, o Luiz Eduardo, fazer a nossa abertura aqui. Por favor, Luiz, antes de começar Vamos aqui a lá, nossa. amigos e amigas, vamos nos relaxando, entrelaçando nossas auras, vamos cumprimentando o nosso mentor individual, o mentor desse nosso trabalho, o bom Deus e o bom Jesus, e a todos vamos saudando com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa aula para todos. Ah, legal. Obrigado, Luiz. Olha aí, vamos dar só um oizinho aqui para a Marilúcia, que eu não tinha visto, a Renata e a Aide. Muito bem, sejam todas bem-vindas. E vamos começar, né, gente? Vamos começar. Eu deixei aqui no bate-papo o link para se todo mundo puder desligar o microfone, eu me agradeço. Um link para a edição do Ceareiro. Eu tinha comentado com vocês que o Ceareiro estava trazendo uma matéria de capa sobre as fake news espirituais, que foi inclusive do podcast, o 17. Então, fala de fake news espirituais, fala de fake news envolvendo Paulo, o apóstolo, e fake news envolvendo a Maria Madalena. São 3 matérias. E aí, quem tiver interesse, quiser, tiver curiosidade, quiser ler, tem aí no chat, eu estou deixando aí no bate-papo do Zoom, o link para vocês baixarem um PDF e vou deixar também na descrição do YouTube. Lembrando aqui, então, sempre o nosso canal no Espírito do Evangelho, para vocês se inscreverem, ativarem o sininho, para que vocês sempre recebam aí as informações, as atualizações de conteúdo. Hoje nós colocamos o vídeo número 100, que é o podcast 36. Continuamos falando sobre o Evangelho de Mateus, uma entrevista que nós estamos fazendo com um especialista em Mateus. E hoje, nesse podcast, estamos falando de coisas muito interessantes sobre Jesus e a compaixão na visão de Mateus, falando sobre Jesus no deserto, a história de Jesus indo para o Egito quando era criança, por que tinha essa, por que Mateus resolveu colocar essa história, enfim, uma série de outras questões que estão lá no podcast e que faz parte hoje, veja só também, eu estava falando do tempo, né, o tempo correndo rápido aqui, mas já chegamos a 100 de conteúdo. Essa aula vai ser a 101. O vídeo 101 vai ser a aula. Entendeu? Então, e também de conteúdo lá tem a exposição da sexta-feira, falando sobre uma coisa que acho que não acontece com ninguém, mas eu gosto de trabalhar à margem, né? Falando sobre frustração, acho que ninguém sente frustração, mas eu achei que era um assunto bacana para nós falarmos, até porque a semana passada, com as eleições lá norte-americanas, foi interessante ver aquela gangorra, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, e as pessoas ficando meio desesperadas. Então, falando um pouco sobre frustração, mas tendo como gancho final uma passagem que eu acho muito bonita do Evangelho, que está só em Lucas, que é o caminho para Emaú. E é isso. A aula passada está lá também, a primeira parte do podcast também está lá no nosso canal do YouTube. Bem, hoje, se tudo correr bem e o nosso sistema aqui funcionar, você sabe que ele é muito... Olha só. Aqui, pronto. Muito bem. Nada de pensamentos impuros. Vamos pensar a fazer pensamentos puros. É isso aí. Esse é o nosso tema de hoje. Continuamos aí no capítulo 8. Hoje nós vamos ver especificamente os itens de 5 a 7, que vai ser é, compartilhado, falado, conversado um pouquinho aqui com a Célia. A Célia vai dar esses itens aqui daqui a pouquinho. E sempre a nossa bibliografia, quer dizer, a nossa base aqui, pelo menos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse livro aqui, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje, e também, obviamente, estamos sempre falando do Sermão da Montanha, que é um discurso muito importante, mas hoje, especificamente no trecho que nós vamos ver, vai ter uma passagem que é muito importante, também está lá no Sermão da Montanha, que vocês sabem, faz parte lá
o conteúdo do Sermão da Montanha está lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 5, no versículo 21, nós falamos sobre isso, há umas 2 aulas, naquela aula sobre os mansos e pacíficos, né? Nós falamos sobre isso. Eu só pedi para quem entrou agora, só deixar o microfone fechado, por favor. Então, lá no capítulo 21, vocês lembram? Não matarás. É um segmento longo que Jesus vai falando, ele vai meio que vendo os 10 mandamentos, ou algumas legislações aí de Moisés, e ele vai meio que mudando um pouco aquela conversa. Então ele fala, não matarás, perfeito, mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá de responder no tribunal. Ou seja, ele está falando o quê? Em relação a uma importância de você já nem pensar em xingar alguém, você nem pensar em fazer algo negativo para um irmão, porque só isso já é também uma ideia de não matarás. Ele vai um pouco além nessa questão. E aqui, nesse capítulo que nós estamos vendo, que é o bem-aventurados, os felizes, os puros no coração, porque verão a Deus, também está lá em Mateus, mas nas bem-aventuranças, no comecinho, no capítulo 5, versículo 8, também vai por esse lado. Quer dizer, e esse item que nós vamos conversar um pouquinho, ele está nessa parte aqui, que Kardec destaca, ele fala lá, né? Vocês ouviram o que foi dito, olha só, igualzinho que estava lá em relação ao não matarás, não cometa adultério. Jesus falando, eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no coração. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28, e daqui a pouquinho a Célia vai dar toda a visão espírita em relação a essa passagem. Mas, vocês percebam aqui, de novo, quer dizer, a questão aqui, há um pensamento, né, meio torto, mas ele está falando, não adianta só, não é o ato só que é o grande problema, o problema é você já começar a pensar as coisas e ter um descontrole na hora do pensamento. E ele vai continuar, e nós vamos ver essa passagem no final, agora de novembro, vai ser a nossa última aula para fechar esse capítulo, que é aquela passagem do se seu olho direito é motivo de escândalo para você, arranque-o e jogue fora. Também vai falar da mão, né? Se sua mão direita é motivo de escândalo para você, arranque-a e jogue fora. Nós vamos ver essa questão. Então, vocês vejam que tem toda uma preocupação para não fazer o ato, mas já cortar na raiz, na base. E o Anselmo Grum, que nós já falamos em algumas aulas anteriores, ele tem esse livro, O Evangelho de Mateus, e ele fala exatamente sobre essa questão. Quer dizer, Jesus começa fazendo toda uma orientação, um cuidado para os nossos pensamentos e sentimentos. Olha que frase importante essa, né? Jesus começa pelos pensamentos e sentimentos. Quem observa a lei apenas exteriormente, lembra aquela questão? Túmulos caiados, bonitos por fora, podridão por dentro. Então, quem observa a lei apenas exteriormente, guardando em seu coração sentimentos de ira, amargura, não pode ser justo nem estar repleto do amor de Deus. Por isso importa, em primeiro lugar, limpar o coração de ira e rancor. E agora vem a frase. Essa frase aqui eu achei sensacional. Mas isso só é possível quando o ser humano faz as pazes com o seu adversário interior. Eu só escolhi essa frase, esse pensamento do nosso grupo, por causa dessa frase aqui. É fazermos as pazes com o nosso adversário interior. Daqui a pouquinho nós vamos ver como que funciona esse adversário interior. É aquela nossa briga constante. Às vezes a gente vê aquelas imagens, né? Tem um demoninho num ombro, um anjinho no outro ombro, um falando uma coisa, outro falando outra, e nós ficamos naquela. E, de repente, o demoninho leva, né? Faz com que a gente começa a ter pensamentos um pouquinho mais errados, e para a gente ir para uma atitude errada, então aí é um passo a mais. Então, por isso que ele fala aqui, olha, nós temos que fazer as pazes com o seu adversário interior. Nós temos que saber e entender esses nossos defeitos, esses nossos problemas, que aí sim nós vamos conseguir o quê? Virtudes e não defeitos. É o momento que nós vamos fazer a nossa paz com o nosso adversário interior. O Ivo Storniolo, também em outro livro, o Evangelho de Mateus, ele é até bem didático com essa questão aqui. Quer dizer, o ato de matar começa com o ressentimento e a raiva. Olha só, ele está lá no pensamento. Você não mata. Tudo bem, tem gente que fala, né, que você só de olhar já seca a pimenteira. Mas isso, vamos entender aqui que é uma outra questão. Assim, o ato de matar começa com o ressentimento e a raiva. Primeiro vem o pensamento, primeiro vem o desejo, primeiro vem todas aquelas questões impuras. Depois pode vir um ato. É preciso cortá-los pela raiz. Olha só, onde é a raiz? A raiz é no pensamento. É o cuidado que nós temos que ter com esses momentos.
resolvendo o ódio que pode levar até o assassinato. Resolvendo o ódio, o que nós estamos fazendo? Vendo por que eu estou com ódio, por que eu estou com raiva, por que eu estou com esse sentimento negativo, como é que eu faço para parar esse pensamento dessa questão negativa. E aí a mesma coisa o adultério. O adultério começa com um olhar cobiçoso, diz ele aqui, o Ivo Storniolo, com os planos para arrebatar a mulher do próximo. É preciso resolver isso pela base. O que é a base? De novo, olhar para esses sentimentos, perceber por que está com esses pensamentos impuros, qual que é o defeito, qual que é o vício que está lá envolvido nessa questão. Nós falamos o tempo todo sobre isso. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Agora eu quase fiquei surdo aqui. Deu um chiado aqui. Se alguém puder desligar, eu agradeço. É preciso resolver isso pela base. Então, vocês têm que cortar o mal pela raiz. Temos que tirar essa questão do pensamento nosso antes que ele se forme. Porque depois que forma o pensamento, a partir daí, tomar uma atitude negativa, ela é um passo. E como eu falei para vocês na chamada, vamos ver se isso aqui funciona. Vamos lá, aqui. Agora nós vamos falar sobre, vocês vão entender, é o filminho da tarde, que é o Star Wars. Eu vou falar aqui sobre o Retorno do Jedi, que é um filme de 1983. E por que eu vou falar isso? Porque tem algumas cenas que eu cortei aqui, de um jeito tosco, tá, gente? Não é nada muito global ou hollywoodiano, mas eu acho que dá para a gente entender um pouquinho como que essas questões aqui funcionam. Então, é um filme, eu vou parando e vou falando para vocês algumas questões que eu acho importantes. Eu testei antes aqui com o Luiz e acho que vai dar certo. Mas se começar a travar, vocês, por favor, me avisem. Se o filme começar a travar, vocês me avisem que aí eu saio do PowerPoint e coloco o filme aqui, compartilho, tá bom? Então, nós vamos ver aqui esse trecho do filme, O Retorno do Jedi. Vamos lá. Eu espero. Sua frota está perdida. E seus amigos na lua de Endor não sobreviverão. Não há nenhuma saída, meu jovem aprendiz. A aliança morrerá, assim como seus amigos. Ótimo. Eu posso sentir o seu ódio. Estou desprotegido. Pegue sua arma. Golpeie-me com toda a fúria e a sua viagem rumo ao lado sombrio estará completa. Aqui você já vê um caso que é muito interessante. Você percebe que ele está pensando, ele quer se controlar, ele quer tirar aquele pensamento. Aí vem a vozinha do Palpatine, que é o vilãozão do filme, e falando, estou sentindo isso, use a sua raiva, use o seu ódio. É a questão interna nossa que nós temos também. Você vai deixar a situação ficar dessa maneira? Você não vai reagir? Você vai permitir que essa pessoa fale dessa maneira? Enfim, é um exemplo que eu estou dando aqui, mas pode ser outros milhões de exemplos de situações que nós ficamos num embate dentro da nossa cabeça. E aí a gente tenta segurar aquele pensamento, não, eu não vou fazer nenhuma atitude agressiva. E, de repente, o que acontece? O pensamento negativo vence, e aí você parte para uma ação que foi o que aconteceu aqui. Vamos ver, espera um pouquinho só que eu quero. Eu acho que vocês estavam conseguindo ver direitinho o filme? Porque eu acho que eu vou fazer uma outra coisa aqui, gente. Espera aí. Sim. Espera aí. Eu vou tentar fazer uma outra coisinha aqui. Espera aí. Um instantinho só, gente, porque ele deu um pau aqui para mim. É fácil, viu, gente? A gente é para criar aqui toda uma questão de suspense, entendeu? Senão a coisa não funciona. Peraí, deixa eu só botar a tela cheia aqui. E acho que agora vai funcionar melhor. Vamos ver. Rezando para que isso dê certo. Deixa eu só ver se ele vai. Ok, então vamos lá. A aliança morrerá, assim como seus amigos. Ótimo. Eu posso sentir o seu ódio. Estou desprotegido. Pegue sua arma. Golpeie-me com toda a fúria e a sua viagem rumo ao lado sombrio estará completa.
Ótimo. Use seus sentimentos agressivos, rapaz. Deixe o ódio fluir em você. Obi-Wan me ensinou bem. Não lutarei com você, pai. Então, aqui é outra situação. Quantas vezes não acontece um ato que nós fazemos, não vocês que vocês estão já mais espiritualizados, não deve acontecer isso, mas que depois, mas vocês sabem que existe isso aí no mercado. A pessoa faz algo, cede o lado mais negro da força, vamos chamar assim, e depois se arrepende. Aí fala, não, eu não vou fazer mais. Né? Nossa, por que eu fiz isso? Mas aí já fez. Aí ele está tentando agora falar, não, eu não vou mais lutar contra você. Mas a questão vai continuar ainda de desenrolando. E ele vai ficar sempre nessa situação, e agora ele está tentando fugir aqui do Darth Vader, mas vai ficar sempre essa situação de conflito o tempo todo. Vamos continuar aqui, que tem uma outra passagem interessante. Seus pensamentos o traem, pai. Eu sinto a bondade em você. O conflito. Não existe conflito. Não existe conflito, gente. Quando a pessoa fala essa questão, quer dizer, o que ele está dizendo? Ah, eu estou certo. Ele não admite que ele está errado. E é aquela questão que Santo Agostinho coloca tão bem lá na 919. Eu estou certo, eu estou correto. A pessoa que é mão de vaca, ela nunca vai falar que ela é mão de vaca, ela vai falar que ela é econômica, né? Então, tem todas as questões que é difícil para a pessoa, num primeiro momento, quando ela está muito desequilibrada, ela não consegue enxergar que os pensamentos dela estão controlando ela totalmente, pensamentos negativos, e ela não consegue, então, mudar certas atitudes, certas ações. E o Skywalker fala para o pai, né? Eu estou vendo, estou sentindo que você está querendo mudar, mas ele não admite, ele não aceita isso. E muitas vezes isso também acontece. Ah, você é muito brigão. Ah, eu não sou brigão, imagina, eu sou perfeito, não tem nenhum conflito comigo em relação a isso. Ah, você é muito ciumenta. Não, não sou ciumenta, imagina. Então, tem muito essa questão também que nos dificulta na hora de nós controlarmos os nossos pensamentos. Mas agora vamos para a parte final. Acontece aqui a briga, né? Ótimo! Seu ódio tornou você poderoso. Agora, complete o seu destino e assuma o lugar do seu pai ao meu lado. Nunca. Eu nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Ele é um Jedi. E nós também temos que ser um Jedi, certo? Agora, vocês percebam aqui nessa questão, só interromper aqui para a gente voltar para o PowerPoint, como é complicado. Assim, ele teve que ir a quase matar o pai, assim, quando a gente chega assim no fundo do poço, e aí percebe que estamos fazendo uma coisa errada. E quando chega nesse momento, aí você fala, não, esse caminho não é legal para mim. Eu tenho que mudar essa caminhada. E é muitas vezes o que acaba acontecendo. A gente aprende pela dor ou pelo amor. Muitas vezes, não vocês, obviamente, mas pessoas como eu, por exemplo, que são muito pouco elevadas, né? A gente aprende pela dor. E é o que aconteceu com ele. Aí, quando ele aprende isso, ele fala, não, eu não vou mais fazer dessa forma, eu não vou mais ceder a essas questões aí que estão sendo colocadas. Joga fora lá o sabre de luz e pronto, ele vai até o final, e depois quem conhece o filme, eu espero não estar dando nenhum spoiler aqui, esse filme é antigo, pelo amor de Deus, hein, gente? E depois ele é quase, né, tem uma batalha final lá, e ele não reage, ele fica quieto, ele está lá apanhando e não reage. E aí quem vai tomar atitude é o próprio Darth Vader, que muda realmente. Ele tinha lá um momento do sentimento, também teve que chegar ao fundo do poço para entender que ele estava no caminho errado. Tudo isso simbólico? Simbólico, mas isso faz muita parte da nossa questão de como nós controlamos o nosso pensamento, como que nós podemos ter aí uma preocupação, devemos ter uma preocupação maior com essa questão de nós termos aí um controle maior daquilo que nós pensamos, porque isso vai nos levar a ações. E precisamos, para isso, ter a questão aqui da nossa reforma interior. Mas a nossa querida Célia, ela quase praticamente, ela é a nossa, uma Jedi, ela vai nos explicar aqui
pela ótica do Espiritismo, como que a gente pode conseguir chegar a ser, né, um cristão espírita mais evoluído nessa questão dos pensamentos? Como que a gente consegue ser um Jedi aqui espiritual, sem o sabre de luz, que é meio violento, mas que a gente possa conseguir aqui uma técnica melhor para controlar essa ideia do pensamento, que é os itens 5, 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Celinha, está pronta aí? Microfone aberto, pronta para entrar em campo? Vamos lá, prontinha. Primeiramente, eu queria cumprimentar todos, agradecer o seu convite sempre tão carinhoso e aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e vamos juntos refletir. E como o Antônio bem já expôs e ilustrou bem com esse filme, o assunto de hoje, o pecado por pensamento e adultério. É uma questão que todos nós vivenciamos. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos faz menção ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28, onde Jesus ensina aos seus discípulos o seguinte: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já adulterou com ela. Então, é aquela tal história. A gente peca antes de agir. Então, a palavra adultério, nós temos que entender que a palavra adultério colocada aqui deve ser levada não no sentido absoluto, deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, num sentido mais amplo, se refere aqui como adultério a qualquer tipo de erro, de débito, no sentido global, não no sentido de adultério com relação só à traição através de um relacionamento e tudo mais, mas como num âmbito maior, relacionado aos maus atos, maus pensamentos, mal condutas. Então, tudo isso é considerado como um adultério, como algo negativo referente ao nosso comportamento. Então, nós temos que, com o intuito de mostrar que também o pensamento é fonte geradora de erros e débitos, Kardec nos traz Marcos, capítulo 8, versículo 38, onde Jesus nos diz, o próximo, por favor. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, o homem que, por pensamento, também pensar em algo errado, quando for prestar contas, digamos assim, no juízo final, ele vai se envergonhar dos seus atos. Quer dizer, não está somente nos atos. A verdadeira pureza está também no pensamento, porquanto aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Isso, na verdade, reflete o que cada um realmente é. As pessoas podem tentar, digamos, mascarar um mau pensamento, mas a intenção, o pensamento já está lá, cristalizado na nossa mente, então nós já pecamos. É como diz o velho ditado, né? Já pensei e já pequei, entre aspas. Então, na verdade, através dos pensamentos, os bons pensamentos, revelam a verdadeira pureza da alma de cada um de nós. Quando nós temos o coração puro, limpo, isso não quer dizer que somos santos e perfeitos, ninguém está tentando dar atestado de perfeição e de santidade, longe disso. Mas é aquela coerência, é aquela sabedoria, é aquela retidão de caráter que faz com que nós não alimentemos e nem cultivemos os maus pensamentos e muito menos que nos levem às más ações, a uma má conduta. Tá certo? Muito bem. Então, o simples pensar no mal revela a inferioridade de uma pessoa. E se não realiza o seu mau pensamento, muitas vezes é porque não teve essa oportunidade. Então, não se lhe apresentou ocasião favorável. Tivesse tido oportunidade e o mal que guardou consigo, ele realmente se traduziria em ação. Então, às vezes, cultivamos maus pensamentos e o mal não é praticado meramente por falta de oportunidade, por falta de ocasião. Isso é como nos diz Eliseu Rigonati no Evangelho dos Humildes. Então, nem sempre o fato de não cometer um ato errado revela que nós somos limpos e puros de coração. Então, aí tem os maus pensamentos. E aí vem a pergunta de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 7. Uma pergunta de extrema relevância, que todos nós devemos colocar nossa atenção e vamos refletir sobre isso. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito se produza? Ou seja, embora eu pense
tenho um mau pensamento, mas não pratico esse ato, esse mau ato, isso sofre consequências? Da mesma maneira, eu estou cometendo um erro, mesmo pensando, embora eu não pratique, mas eu estou pensando no mal. Sofrerei as consequências? E vamos ver o que diz Kardec. Então, vamos lá. Então, é claro que, mesmo que eu não haja, não pratique o mau ato, mas só o fato de pensar, isso já vai se configurar num débito, num erro, inclusive do ponto de vista de energia que eu estou radiando. Porque mesmo que eu não cometa esse ato, mas o meu pensamento alimenta uma ação, consequentemente, inevitavelmente, como todos nós somos energia radiante, nós vamos irradiar essa energia ruim, nós vamos mandar para o universo essa negatividade. Então, realmente, nós temos que ter em mente, inclusive, o seguinte, queridos, que o universo responde não ao que queremos ou não ao que queremos, mas, na verdade, ao que somos. Então, só o fato de eu cultivar um mau pensamento, eu já estou contraindo um débito, tá certo? Muito bem. No próximo slide, nós teremos o seguinte, por favor. Aquela questão. Vamos fazer pensamento positivo, que eu acho que daqui a pouco ele vira. Pensamentos. Não adianta ter pensamentos positivos com esse sistema aqui. Então, eu vou seguindo aqui na minha. Já vou voltar. Então, é o seguinte. Então, com o intuito de mostrar que o pensamento também é fonte geradora de erros e débitos, Kardec nos traz Marcos, no capítulo 3, versículo 38, onde Jesus diz: porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos, como já foi mostrado. Então, na verdade, a verdadeira pureza não está simplesmente associada só nos atos, mas também nos pensamentos, pois aquele que tem o coração puro, limpo, nem sequer pensa no mal. Não faz parte da sua natureza. Quer dizer, a pessoa que tem o coração puro, limpo, ela nem tem a preocupação de cultivar mentalmente alguma coisa que seja mal. Ela simplesmente vai tentando reconhecer com a sua sabedoria, com a sua pureza de coração, as atitudes que não condizem com a sua natureza, então ela não cultiva nem faz parte da sua natureza. Naquele que finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então não é porque o indivíduo não pratica o mal, mas ele pensa, então isso já mostra a sua impureza de coração. Então o mal já continua fazendo parte da sua natureza, do seu perfil e, portanto, do seu caráter. Tá certo? Então, no livro Evangelho dos Humildes, como nós já vimos, né, que o Rigonati já falou, que a importância está na conduta mental. Então, nós temos que ter na nossa casa mental, gente, essa disciplina e essa vigilância, para realmente reconhecermos, como o Antônio já falou, nós temos que ter a capacidade de reconhecer o nosso interior, a qualidade do nosso interior. E uma vez, como o Antônio bem salientou, fazendo as pazes com esse adversário interno, porque, na verdade, o nosso maior inimigo não é aquele que nós rejeitamos, que vai contra as nossas posturas, os nossos desafetos. O maior inimigo está dentro da gente mesmo, que são os nossos vícios, as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, que geralmente estão mascaradas pelo nosso ego. Nós não reconhecemos as nossas falhas. A falha sempre é do outro. Eu sempre aponto, eu sempre projeto no outro aquilo que me incomoda. Então, muitas vezes, aquilo que eu vejo no outro que me incomoda, na verdade, é o reflexo do que eu sou. Por isso que incomoda, porque condiz com a minha natureza interior, tá certo? Então, naquele a quem essa ideia acode, vai realmente, mesmo que ele não cometeu o ato, mas ele está em vias de se melhorar. Então, ele pensou no mal, mas não agiu. Então, aquele que já pensou e agiu, aquele está fadado ao fracasso. Esse que pensou, mas não agiu, pelo menos ele se recompõe um pouquinho e se segura um pouquinho. Então, aí vai de encontro à escolha que cada um vai fazer. Então, o mal, ele vai estar sempre presente, existe sempre essa dualidade nas nossas vidas, né, queridos? A gente sempre tem o lado sombrio e o lado luminoso.
de acordo com a natureza que nós vamos desenvolvendo e vamos conquistando, como o Antônio falou, através dessa reforma íntima, que é por isso que nós estamos aqui, para que servem todas essas reflexões? Para que servem todas essas autorrevelações que nós fazemos conosco mesmos? É a reforma íntima, é nos melhorarmos. Chegar à conclusão de que se eu pensar errado, se eu penso no mal, eu estou errando. Se eu estou errando, eu preciso melhorar. Então, a partir do momento que eu me conscientizo de que esse mau ato não deve ser praticado, porque, embora aparentemente possa me beneficiar, porque muitas vezes nós cometemos os maus atos, visando um bem, uma conveniência para a gente, mas sabemos que vai prejudicar o próximo. Isso é um mal. Então, nós temos que acordar, despertar essa consciência e pensar no próximo. Um minutinho de reflexão, qualquer ato que venha na nossa mente para ser realizado. Se em um pedacinho vai prejudicar, não vai reverberar o bem, então não façamos. Nos arrependamos no seguinte sentido, eu não digo no sentido religioso, que eu não gosto de tomar essa concepção de pecado, do sentido religioso, mas no sentido de postura de vida consigo mesmo. Então, vamos realmente estar atentos com o que pensamos, com o que fazemos, com o que agimos, porque isso sim vai reverberar perante o universo. E nós vamos receber, como pela lei da sintonia, todas aquelas leis morais que nós já estudamos, a lei da ação e de reação, o universo vai responder ao que somos. Ou seja, na verdade, ele responde àquilo que carregamos dentro do coração. Isso que a gente tem que ter muito firme dentro de nós. Então, cuidado. Cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente pede, porque o nosso pensamento, além de ter um poder, vai nos caracterizando perante o universo. E aí, as coisas que vão se sucedendo, que vão aparecendo em nossos caminhos, na verdade, são consequências e reflexos da nossa postura interior. Então, essa reflexão vale muito nesse seguinte sentido. Santos, gente, não somos, nem queremos dar atestado de santidade, de perfeição e de excelência para ninguém. Mas nós temos, sim, agora nós temos condição, com todas essas reflexões, com todas essas aulas que a gente vem semanalmente se preparando e leva a uma reflexão, nós temos condições, sim, de fazer escolhas boas que levem a caminhos luminosos que nos beneficiam na nossa evolução. E esse é o processo evolutivo que todos nós devemos almejar. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês, que realmente o pecado também vem pelo pensamento, sim, porque primeiro vem a intenção. Se nós já estamos com a intenção de desejar o mal para um próximo, para o nosso irmão, já estamos em pecado, entre aspas, como diz o Evangelho, como nos traz esses ensinamentos de Jesus. Porque antigamente, na antiguidade, era considerado pecado, entre aspas, o mal, só o mal aparente, aquele mal material. Roubei, matei, mas Jesus nos ensina há 2000 anos que este pecado também reside em nosso coração e em nosso pensamento. Não é porque não o cometemos que somos puros e limpos de coração. A limpeza dos nossos corações está diretamente relacionada com a qualidade, com as reflexões, com a nossa consciência dos nossos pensamentos. Tá certo, queridos? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém concorda, se alguém discorda, estamos aqui para debater, enfim. E a gente sempre fica nessa dúvida, que nem essa mocinha simpática aqui, né? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Que caminho tomar? Que caminho eu vou tomar? Como eu controlo esse meu pensamento? Então, é isso. Essa é a nossa grande... Mas tem o Evangelho que é o nosso norte. Eu acho que o Evangelho de Jesus, ele é tão válido, ele já foi ensinado há tanto tempo e é tão válido. Então, qualquer dúvida, vamos nos referenciar por ele da maneira mais singela e mais inocente possível, porque com certeza, se a gente tiver essa postura inocente no bom sentido, as escolhas serão boas. E o que vai nos chegar também será tudo de bom. Então, por mais difícil que seja o momento que nós estamos passando, se nós temos a nossa consciência em paz, a nossa consciência tranquila, as escolhas serão de acordo com essa limpeza de alma e de coração. Certo, queridos? Certo. Muito bem, dona Célia. Nossa Jedi-chefe aqui. Vamos uma mera aprendiz, que também a gente vai vivendo momentos difíceis, mas a gente vai
devagarinho chegando lá. Muito bom. Porque Sara, tem muito amigos obrigado. queridos também, estamos sempre, tem anjos nas nossas vidas, né? Então, Exatamente. as oportunidades sempre estão aí para todo mundo. E agora vamos forçar a turma a fazer pensamentos, né? Vamos lá, questões para os grupos. Eu vou fazer. Hoje vai ser uma coisa mais tranquila. Exemplos de maus pensamentos, turma. Só que para a gente não ficar aquela coisa repetindo, então cada grupo, não sei quantos grupos nós vamos conseguir fazer, cada um vai fazer um pensamento em rodízio, tá certo? Então, vai o primeiro grupo 1, fala um, depois faz o grupo 2, faz um, o grupo 3 fala um, volta para o grupo 1 de novo. E a gente faz aí, talvez, uns 10 pensamentos, vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. Aí eu vou marcando, aqui nesse sistema deixar, eu vou marcando algum desses maus pensamentos aí, para a gente já ter isso como uma ajuda, um lembrete de que seriam esses maus pensamentos. E aí o segundo, e aí cada um de vocês vai pensar também um pouquinho, cada grupo, como controlar esse mau pensamento? Quer dizer, que tática que vocês podem sugerir, assim, de bate-pronto, para a gente poder, de repente, controlar esse mau pensamento? O que é possível fazer? O Chico, a gente viu naquela aula da Sandra, falando sobre a água da paz, para não falar. Mas o que a gente pode fazer para controlar o mau pensamento? Não tem resposta certa nem errada aqui nessa questão. É mais para a gente fazer uma dinâmica e permitir uma reflexão sobre esses dois assuntos, os maus pensamentos e como controlar esse mau pensamento. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre essa nossa atividade? Bem fofinha, bem tranquila, sem dor. Temos 15 participantes, eu vou dividir em 3, tá? Aí vai ficar 5 por sala. Eu acho que vai ficar legal. Então, daqui a pouquinho a gente se vê. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, tá. Abrindo todas as salas, gente. 15 minutos, tá? Ok, todos de volta. Espero que vocês tenham gostado das questões. E vamos ver o que vocês falaram de bom aí. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar a tela. Eu vou aqui para baixo. Vamos lá. Aí, conforme vocês forem falando, eu vou escrevendo aqui. Grupo 1. Qual um exemplo de mau pensamento aí? Vamos lá, grupo 1. Raiva. Raiva. Esse é bom. Grupo 2. Cadê o grupo 2? Vai, Rê. Vai, Rê! Renata. Renata. Bom, se não tiver a Renata, pode ser alguma outra pessoa. Vamos ver. A inveja. Inveja. Deixa eu colocar isso aqui que eu tô com um problema. 2, inveja. Grupo 3. Ciúme. 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 Muito bem. Grupo 1. Tava maledicência. Maledicência. Eu dei uma aula sobre isso, acho que no ano passado, que a gente estava encarnado lá. Maledicência, fofoca. Mas a maledicência é um pensamento? né? Está pensando mal da pessoa, né? Espera aí que eu estou fazendo besteira aqui. Maledicência. Grupo 2. Não só pensar mal, mas pensar no que você vai fazer em relação a... Qual que é? Peraí, a ideia estava falando e alguém falou em cima. Desculpa, não era o 2? Qual? Eu já estou perdida aqui. Rancor. Rancor. Isso. Okay. Eu estava com o microfone desligado. Não tem problema. É normal, eu faço um monte de bobagem aqui que vocês podem perceber. Tá tudo certo. Tá todo mundo junto aqui. Grupo 3. Cólera. Nossa senhora, cólera. O grupo 3 está chutando o pau da barraca, hein? Vamos lá. Grupo 1. Mais uma rodada aqui, vamos ver. Cobiça. Cobiça. Muito bem. 8. Grupo 2. Inferioridade. Isso é legal, hein? É um pensamento interessante. E aí se derruba, hein? Inferioridade, é isso, né? É isso aí. Grupo 3. Julgar as pessoas. Julgar. Tá. Meio que maledicência, né? Mas tudo bem. Uma pessoa que julga, você quer julgar todo mundo, tudo bem. Tá. Alguém tem mais algum aqui que acha que é necessário para a gente fazer 10 aqui? Pode ser mais um. A gente falou da empatia também. Do quê? Da pessoa ter empatia. A empatia. Não, mas a empatia não é um mau pensamento. A empatia é você estar se colocando no lugar do outro. Acho que o pessimismo.
Posso citar um que entra aqui na inferioridade, né? Também assim, é meio irmãozinho. Espera um pouquinho só. Então, você colocou era pessimismo, né? Posso citar um, Antônio? Pode. Vamos lá. Hipocrisia, né? Hipocrisia é uma coisa que, né? Pega. Nós colocamos repulsa também. Peraí, pensamento, gente, pensamento. Peraí. Desconfiança, Antônio, pode ser? Desconfiança é bom. Eu gosto da desconfiança. Peraí. Deixa eu só colocar mais um aqui, que vocês estão vendo que eu estou me atrapalhando em tempo. Isso aqui. Desconfiança. E alguém colocou um outro aqui. O que a Célia tinha colocado? Eu me perdi aqui. A Célia fez uma sugestão. Qual que era da Célia? Hipocrisia, falsidade. Falsidade. Falsidade é mais legal. Hipocrisia é muito bonitinho. Espera um pouco aqui. Deixa eu só diminuir esse número aqui. Gente, vocês acham que eu sou bom nesse negócio aqui? Mas eu não sou, não, viu? Eu sou um aprendiz de feiticeiro. Isso aqui. Peraí. Desconfiança e vai lá, Célia. 12. Era falsidade. Perfeito, gente. Olha que bonitinho. Sim, bate pronto. Engraçado, ninguém falou de adultério aqui, né? Mas tudo bem, cobiça pode entrar nessa história, né? Cobiça pode entrar nisso. Né? Deixa eu ver falsidade. Raiva, inveja, ciúme, maledicência, rancor, cólera, cobiça. Olha, a gente sabe quais são os pensamentos, né? Inferioridade, só podíamos pensar vários aqui. Falsidade, tá vendo? Olha quantas coisas aqui que rapidamente a gente pega. Agora, o que vocês pensaram para que nós possamos aqui, de alguma maneira, quando a gente sentir que está meio, né? A raiva está chegando perto, a inveja está quase colando, está que nem o Palpatine, lá vamos, né? O que a gente pode fazer? Que estratégia vocês pensaram, assim, para que a gente possa, de repente, dar uma controlada nisso e mudar esse pensamento? Escolher um caminho diferente. Grupo 1, o que vocês sugeriram? Bom, a gente pensou o seguinte, a gente primeiro tem que se silenciar, né? Ficar quieto, pensar no que está acontecendo, procurar a raiz desse pensamento e se colocar na posição do outro para ter empatia com o outro, ver por que a pessoa faz com que a gente tenha esse tipo de pensamento, né? E ao mesmo tempo a gente perceber que o que nessa pessoa está refletindo o nosso pensamento, o nosso modo de ser, né? Porque às vezes a gente não gosta de alguma coisa ou quer muito uma coisa de outra pessoa porque nós somos desse jeito e nos espelhamos nessa pessoa. Então, tentar ter um autoconhecimento para poder lidar com essa situação. Perfeito. É o melhor caminho, mas é o caminho mais, assim, num bate-pronto é meio difícil, mas esse negócio de pelo menos parar e silenciar um minuto já dá para dar uma, né, tentar dar uma tranquilizada, principalmente naqueles momentos de pensamento rápido, né? Puxa, né? A questão da agressividade, principalmente. Legal, Aide. Grupo 2, o que vocês pensaram? Oi. Tá me ouvindo agora? Em alto e bom som, Renato. Vamos lá. Então tá bom. Então, no primeiro momento, a gente começou a ver o que cada situação, por exemplo, o que é inveja, rancor, o que a gente poderia estar pensando para fazer de forma diferente nós mesmos, né? Aí veio a situação que nós precisamos começar a praticar, a nos conhecer para identificar o gatilho que faz com que a gente entre nessas situações da inveja, do rancor, de todas essas outras, né? Então, a partir do momento que a gente se conhece e consegue perceber esse gatilho em nós mesmos, nós vamos ser menos invigilantes, ter um pouco mais de controle, né, dessas emoções, né? E chegar a concretizar essa situação de não cair nessa posição de ter o ciúme, de ser falso, essas posições, né? Agora, a colega falou uma coisa assim, que no dia a dia, a teoria ela é bonita, né? Mas na hora de fazer, na hora que que o sangue sobe, é aí que mora o problema, né? Então, é aí que nós temos que realmente nos preparar, ter a reforma íntima, ter sabedoria,
conhecer, estarmos conhecendo esse ambiente do bem, né? Para não estarmos caindo nessas tentações, né? Legal. Acho que falei tudo, né, grupo? Muito bom, grupo 2. Legal. Vamos ver que se o grupo 3 traz alguma coisa assim, mais assim, do dia a dia. Vamos lá, vamos ver se alguém traz do grupo 3 aí algo. Todos os que vocês estão falando, tudo bem. É que isso aí é tudo tratamento de longo prazo, né? Você vai ter que fazer no autoconhecimento, tudo isso aí, assim, eu quero uma coisa assim, tipo aspirina, estou com dor de cabeça. Vamos ver se alguém me dá alguma sugestão assim de efeito prático. Vamos lá. Que nem água da paz, assim. Nem água da paz. Mudar o foco. Nós falamos da prece, viu? Prece, Nós estamos apelando para isso, Coitadinho do mentor. Mas vamos lá, grupo 3. Mudar o pensamento, mudar o foco naquele momento, pensar em outra coisa, sair daquela zona lá e ir para outra. Isso é o que o grupo 3 pensou? Sair legal. daquilo, desviar, pensar em outra coisa. Sim. Manter a mente ocupada. Exatamente. Com alguma coisa interessante. Agora vocês estão começando a chegar lá. Estou gostando dessa parte, é isso aí. Sabe por quê? Exato, porque às vezes, por exemplo, eu estou nervoso, estou irritado, sabe o que eu faço? Vou brincar com um cachorro, pronto, entendeu? Eu não fiz ainda a minha reforma íntima, mas eu já estou entendendo que eu estou ficando meio desequilibrado. Eu falei, então, eu vou fazer alguma coisa que me agrada por algum momento e vou lá brincar com o cachorro, pronto, né? Cuidado, cachorro já vem meio assim, né? Regina, conta o que você contou pra gente. Você tem aí uma atitude aí. Conta pra gente, é interessante. Há muito tempo. Era até uma fase interessante que eu estava viajando com mais um outro casal e tanto eu quanto a outra mulher, nós nos preocupávamos muito com os filhos que estavam aqui no Brasil e que não tinha como a gente cuidar. Então, ela dizia o seguinte, pega uma borracha mental e passa essa borracha na sua testa e apaga esse pensamento. E foi uma coisa que funcionou muito naquela ocasião, há 40 anos atrás, e funciona até hoje para mim, viu? Legal. Isso também é uma questão. Assim, tem coisa que pode funcionar para você, essa ideia da borracha, e pode ser que não funcione para outro, mas é legal. Quer dizer, claro. Eu queria assim, para a gente pensar estratégia, gente, porque o que acontece é o seguinte, tudo isso exatamente. Pode falar, quem que está falando? O Ryoshi. Pode falar. Ô, Ryoshi, olha aí, meu querido. Então, como a Ivani colocou, né? Num momento desse, a gente tem que arrumar alguma coisa para que aquele pensamento que está tentando tomar o espírito, tomar as nossas ideias, elas consigam realmente abarcar o corpo da gente. A Ivani, por exemplo, ela pega um bordado e começa a bordar e pronto, ela esquece de tudo. Eu acho que a gente tem que arrumar alguma coisa para, ou através de uma música, ou através de uma leitura, qualquer coisa, de forma que a gente não deixe o pensamento alcançar a gente. O pensamento ruim, exatamente. É uma estratégia, é um quebra-galho para um primeiro momento, é que nem a água da paz do Chico lá. Aquilo vai resolver o problema da raiva dele? Não resolve, mas evita que a coisa piore. E óbvio que depois você vai ter que fazer a sua reforma íntima, você tem que começar a entender. Já é um primeiro passo você ver que você já está no desequilíbrio. A questão é como que você age rápido para que a coisa não degringole. Né? Muda esse pensamento, muda essa questão. E depois, óbvio, você vai ver qual é o defeito. Tudo isso que vocês falaram, o primeiro grupo falou, a parte até mais psicológica, né? Se você olhar para o outro, o que o outro está te retratando e isso está te incomodando. Tem tudo isso. Mas isso é mais a longo prazo, isso não é uma coisa tão rápida. E aí você, às vezes, pode pegar o seu sabre de luz e querer sair dando cacetada para todo lado. Então, é melhor fazer algo agora. Não sei qual é a resposta. Cada uma dessas que vocês deram, nossa, lindo. Perfeito, né? Cada um encontra, seja a borracha, seja o tricô, seja passear com o cachorro, seja fazer palavra cruzada, seja dançar na chuva, não sei. Cada um aqui tem uma estratégia, mas é importante ter uma estratégia na hora que está vendo que está ficando em desequilíbrio, que o pensamento negativo pode atrapalhar as coisas. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Antônio. Pois não. Falar? Claro. Então, é muito interessante, né? Porque também muitas coisas a gente já passou na vida que a gente teve ações que você fala assim,
eu não faria mais isso, né? Naquela hora da raiva, né? No trabalho, exato. ou em outra. E essas situações, elas também servem para você como um arquivo ali de experiências que você fala assim, quando você fala assim, eu não vou mais fazer daquela forma, você vai criando outros modos de agir em outras situações, né? Perfeito. É mais ou menos o que aconteceu com o Luke Skywalker lá no filminho. Quer dizer, no primeiro momento ele erra, no segundo momento ele erra, mas aí ele para. Aí na terceira ele já fala, não, isso não serve para mim. Ele teve que cair 2 vezes. E aí, cada um cria um jeito. Então, um vai fazer uma leitura, outro vai fazer uma oração, ou de acordo com o que você... Mas que você tem que criar alguma coisa para aquele momento, para que você fale assim, não vou entrar nessa vibe, né? Exatamente. E não esquecer da parte a longo prazo, que é realmente a reforma interior, olhar para os seus defeitos, ver o que você pode melhorar. Perfeito. Muito bom. Sim. Olha, tá vendo? Achei que até ficou legal esse pensamento para nós aqui como grupo. Acho que funcionou bem, acho que mostra que a gente precisa encontrar estratégias e para que a coisa não passe de um limite que depois a gente fala, puxa, erramos, puxa, né? Eu sei que essas coisas não acontecem com vocês, mas comigo acontece muito. Eu, puxa, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, não devia ter pensado daquela maneira. Pronto, né? Aí acabou. E aí eu coloquei aqui, obrigado, viu? Todos vocês aí, até o cachorro está querendo também dar uma contribuição. Agora desliguem todos os microfones aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nada contra cachorro, hein, pelo amor de Deus. Né? Bom, aqui eu peguei essa poesia muito singela aqui da Maria Dolores, pela psicografia do Chico Xavier, que é Luz ou Treva, né? Luz ou Treva. E tem muito a ver também com o nosso negócio aqui do sabre de luz, né? O lado negro da força e tal. Então, Luz ou Treva? Qual o caminho que nós vamos escolher? Lembra daquela fotografia lá no finalzinho da exposição da Célia? Né? Então, ela fala aqui, né? Pela expressão se revelam as linhas do pensamento. Que é expressão? Às vezes você mostra que você está meio contrariado com alguma coisa. Agora é um simples... Gente, está com alguém com o microfone aberto aí. Por favor, desliga. Agora é um simples acento, ou seja, está lá no rosto, mas não está se verbalizado ainda. Depois, quando você fala ou quando você age, aí é realmente uma força, é algo que você não controla mais. Segundo a intenção que a dita, configura mais além a luz que nasce do bem ou a treva que vem do mal. É uma situação que nós temos que escolher. Qual o pensamento que nós estamos querendo que atinja para nós? A luz é a questão do bem, a luz e o bem, ou a treva e aquele lado nosso negativo que está nos colocando aí para ir para um caminho do mal. Então é essa aqui, a luz ou a treva da Maria Dolores, que eu coloquei aqui para nós encerrarmos aqui a nossa exposição de hoje, para a nossa reflexão, para reforçar esse pensamento. E na semana que vem, vamos falar, continuamos no capítulo 8, dessa vez nós vamos ver os itens de 8 a 10 e vamos falar sobre a aparência de pureza. Aí eu escolhi essa imagem, que a Célia vai nos contar um pouquinho sobre isso, falando sobre as máscaras. Isso aqui é uma máscara. Então, se a gente não consegue ter um comportamento bom, a gente vai querer comprar uma máscara e agir como se nós fôssemos bonzinhos. Então, nós vamos falar muito sobre isso na aparência de pureza. E essa imagem na íntegra é assim. Por favor, Célia, rapidamente, que nós já estamos totalmente estourados. Conte um pouco da história dessa pintura aqui. Essa pintura ela é feita sobre uma placa de porcelana e foi feita por uma amiga muito querida, amiga, mentora, me ensinou muito, Vera Malta, que já não está mais entre nós. E ela fazia pintura mediúnica em porcelana. Então, ela fazia em placas, em xícaras, pés de abajur, verdadeiras obras de arte. Fazia pinturas de Picasso, Renoir, de todos os mestres do expressionismo. Ela tinha um talento e uma espiritualidade, uma mediunidade aguçadíssima. Então, eu aprendi muito com ela. Então, eu prestei uma homenagem a ela, colocando essa pintura que ela me fez há muitos anos, no começo da década de 90, acho que foi em torno de 1994, por aí, em que ela fez essa pintura. E ela fazia muitas apresentações para as pessoas, ia na casa das pessoas, e ela cobrava por essas obras, mas esse dinheiro não ficava para ela. Sempre tinha uma instituição com a qual ou era dinheiro, ou era leite em pó, ou era fralda, sempre destinada a uma... Ela ajudou muita gente. Cheguei a trabalhar muitos anos com ela, mas infelizmente ela se foi cedo por problema de coração, teve um infarto, depois ficou algum tempo
enfim, acabou desencarnando em... E a aluna continua, 6 né? anos. A Célia continua fazendo suas pinturas mediúnicas. Agora, eu já tive até, digamos assim, uma mensagem que já me falaram, uma amiga muito... Aliás, ela é expositora até da Seara, Marina Garrido, ela conheceu a Vera Malta. Aliás, eu conheci a Marina Garrido há muitos anos, justamente por conta da Vera Malta. E a Marininha sempre diz, Celinha, a Vera Malta passou essa mediunidade para você. E de uma certa forma, gente, até a maneira como nós nos conhecemos foi muito interessante. Depois, numa outra ocasião, vale a pena, é muito interessante, dá até um bate-papo legal. Nós vamos ter sim, porque, inclusive, eu espero colocar algum dos seus quadros aqui também para ornar, porque é bacana a gente mostrar essa questão da pintura mediúnica. Eu passo, inclusive, eu tenho um vídeo muito interessante, eu não sei se algum aí dos presentes teve a oportunidade, mas eu acredito que não. Num dos cursos do apoio mediúnica, a última aula, nós fizemos uma sessão de pintura mediúnica. Até tem um vídeo que eu faço uma pintura segurando a mão da Cristina, da Cris Senson. E foi muito interessante, essa pintura foi muito interessante. Depois você me passa eu vi você fazendo mediúnico, Celinha. Quando nós estávamos cursando juntos, eu vi você. Eu tenho um seu. Ah, você tem, é mesmo. Então depois a Célia vai... A gente está tanto tempo junto que eu nem lembrava disso. Depois a Célia vai tentar me passar esse vídeo para a gente colocar aqui ao vivo em cores aqui. Eu passo para você com muito prazer, eu passo. Muito bom. Você deu um para cada aluno. Você também tem, Ari? Tenho. Tá vendo? Tá guardado. É muito pequeno esse. Gente, eu já nem me lembrava também faz tempo, viu? Muito bem, então, esse quadro que a Verinha me fez, eu tenho uns outros muito bonitos. Ela era realmente uma pessoa muito especial. Me faz muita falta, eu sempre penso nela, sempre agradeço. Tenho ela maior carinho, maior devoção. Então, me honrou muito. E até me emocionou quando você me mandou a imagem. O PPT da aula e falou, Celinha, você vai gostar da última imagem, realmente me emocionou. Você fez e as lágrimas, de verdade. Legal, Célia. Uma homenagem para todos. Muito obrigada, eu agradeço de coração. Ok, olha só que finalzinho apoteótico esse, não? Ô, Ari, agora a gente vai completar com tudo agora, hein, Ari? Você vai encerrar aqui, não esquecendo das vibrações na nossa caixinha e para o nosso encerramento. Por favor, Ari. Cita os nomes das pessoas? Não precisa, só fazer a vibração em geral. Tá. Vamos relaxando em agradecimento a tudo que recebemos, agradecendo aos expositores, elevando o nosso pensamento de gratidão pelo aprendizado da tarde e agradecendo ao Pai com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém. É uma vibração especial para todo o pessoal, os nomes que se encontram na caixa de vibração, para que todos recebam a luz do Cristo dentro das suas necessidades e dos seus merecimentos. Perfeito. Para que assim sejam. Deus abençoe a todos. Legal, gente. Olha aí. Então encerramos. Semana que vem, então, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, hein, gente? Tchau, hein? Tchau, obrigada. Beijo, querido. Muito obrigada. Fiquem